Ah, show de bola. Fala um pouquinho também, o Tony. Eu chamo de Tony, né? Porque a galera todo mundo chama tem uma galera de sapato, né? Mas eu chamo de Tony, já conhece já há bastante tempo. Fala um pouquinho como é que foi a tua entrada do mundo do MMA e como é que foi a sua história dentro do UFC, né? Você começou a sua carreira, assim, no MMA já antes, mas teve um pulo do gato ali, né? Então, cara, eu comecei no MMA porque eu comecei a treinar jiu-jitsu em Salvador com o professor Yuri Calton e o professor Renato Velame. E na mesma época que eu comecei, quem começou comigo foi o Cigano, né? Então eu comecei, né? Tipo, treinei uma semana, na outra semana o Cigano começou também. E muitas vezes o treino era eu, o Cigano e o professor, né? E a gente, pô, tipo, o Cigano na época, cara, ele começou tarde, inclusive. É um cara que eu falo muito assim, que é um grande irmão que eu tenho, um cara que Eu não sabia que ele tinha começado tarde, não, cara. começou com, cara, o primeiro contato do Cigano com as artes marciais foi aos 21 anos de idade. Na época eu tinha 15, o Cigano tinha 21 e aos 27 ele era campeão do UFC, né? E ele começou diferente do que todo mundo acha, que ele teve uma carreira no boxe e tal, porque foi onde ele se destacou, né? Foi no boxe, os grandes nocautes aí que ele teve, foi como ele se tornou campeão do mundo também, nocauteando o Caim Velasquez. Ele começou no jiu-jitsu, né? E a gente treinava junto, era eu e ele, e várias vezes era eu, ele e o professor, né? E é realmente um cara muito talentoso, assim, um cara que foi muito influente na minha carreira dentro do esporte, porque a gente tava sempre junto, né? Se tornou um ídolo e um grande amigo também. Então foi mais ou menos assim que, tipo assim, eu. Foi por conta dele, né, que eu iniciei no MMA também, porque tinha a equipe lá, a gente terminou ajudando algumas pessoas, né? Como o Cigano sempre foi grande, sempre foi forte, eu também, apesar de ser novo, eu tinha 15, 16 anos, eu sempre tive um porte e eu tinha uma habilidade ali no jiu-jitsu, então eu comecei a ajudar o pessoal do MMA no jiu-jitsu, né? Isso com 15 Isso anos de com idade. 15 e 16 anos, mas só pro jiu-jitsu. E depois meus pais se separaram, eu fui morar em João Pessoa com minha mãe, né? Isso era em Salvador, né? Quando meus pais se separaram, eu fui com minha mãe para João Pessoa. E aí me dediquei bastante lá ao jiu-jitsu, meu professor, que, cara, era um cara muito bom, um cara super didático, que era o Bob, né, Helder Medeiros, que foi quem me deu a faixa preta. E, enfim, em 2012 eu tava na Austrália e eu tinha muito essa ideia já de ir pro MMA, sabe? Eu assistia, pô, vi o Cigano sendo campeão do mundo, parceiro também. E quando eu vi o Cigano foi fazer uma visita na Austrália, eu tava na Austrália dando alguns seminários. E eu falei, pô, Cigano tá aqui, pô, vamos se ver, vamos marcar alguma coisa. Aí saímos pra jantar, a gente foi pra uma festa lá do UFC, alguma coisinha que teve lá do UFC, foi algo de um TUF que era Austrália versus Inglaterra, né? O TUF Nations. Foi alguma coisa do tipo assim, a gente foi lá, eu fui com ele, depois a gente saiu pra jantar, começou a conversar, ligamos pro nosso professor da Bahia, que é Yuri Calton, ligamos, falamos com ele. E eles começaram a botar pilha pra eu ir para Salvador para iniciar um treinamento de MMA. Eles, pô, vamos lá, cara, você me ajuda com jiu-jitsu, eu te ajudo com boxe, e assim a gente vai. E eu tinha essa vontade já dentro de mim, né? E eu falei, pronto, beleza, eu tenho o Mundial em julho, depois disso eu vou para Salvador. E aí vou começar o treinamento de MMA, né? Não foi logo depois do Mundial que eu fui para lá, né? Eu terminei indo para... Eu só voltei pro Brasil mais ou menos em novembro para dezembro. E, cara, comecei a treinar, né? Com o professor, voltei pro professor Yuri Calton, que foi... Pô, Yuri me deu faixa azul, né? Eu era novinho. E aí tu pegou a preta com quantos anos? Peguei a preta com 20 anos. Cara, foi muito rápido, porque eu saí da azul, em 2018 eu era azul, em 2020 eu era preta. Em 2 anos eu saí da azul pra preta. Deu um... Foi rápido, Deu Porque eu tava ganhando sempre os torneios, né? Então ele mesmo, não tem mais o que fazer. Toma aí a faixa preta, né? Aí voltei lá, treinei com o professor Yuri Calton, comecei a treinar boxe com o professor Dória, que foi quem... foi assim, a minha linha de boxe é do professor, né? Eu sempre que posso tô indo lá pra Bahia também para treinar com eles. Inclusive, esse tempo aqui no Brasil, depois que eu já tiver um pouco melhor aqui do joelho, eu já pretendo ir pra Bahia também para, enfim, treinar lá com o professor. E aí foi, cara. E aí treinamos. Comecei a treinar em dezembro de 2012. Em julho de 2013, eu fiz a minha primeira luta de MMA. Aí foi julho, setembro e outubro. E aí saiu a inscrição para fazer o TUF, né? Que eu precisava de 3 lutas
Na verdade, na época eu tinha 2 lutas só. Eu tava viajando com o Cigano para uma dessas lutas dele. E ele me pedia sempre para acompanhar ele e tal, dar um suporte a ele. E saiu a inscrição que ia ser peso pesado e peso médio, o TUF. Eu falei, meu irmão, vou em qualquer uma das duas, né? Que vamos que vamos. E eu terminei tendo que fazer mais uma luta, porque eu precisava de 3 lutas. O professor Dória organizou, junto com o professor Yuri, com a galera lá. Mas essa luta tu fez na pesada ou não? Eu fiz tudo de pesado. Não, eu fiz... essa foi de pesado. Eu não era pesado. Eu era até mais leve do que eu sou hoje. Na época eu pesava tipo 93 quilos. Né? Então tu lutava na médio, na verdade. Não, eu lutava de meio pesado porque eu nunca tinha perdido peso. No jiu-jitsu eu nunca tinha feito peso de peso, nada disso. Jiu-jitsu é diferente, exatamente. Entendeu? Uma galera perdia peso. Eu não, porque o jiu-jitsu era o seguinte, você pesava e já lutava. Então você saía da balança para já lutar. Então você fazer a desidratação, todo aquele processo que a gente faz hoje, não era algo... Cara, não é legal. Não valia a pena. Não vale a pena. O cara fica debilitado. Fica debilitado, entendeu? Exatamente. E às vezes você fazia, tinha dias no campeonato de jiu-jitsu que eu fazia 10 lutas. Então imagina, não dá, porque eu lutava peso absoluto. Então como eu também já estava acostumado a lutar absoluto, eu falei, meu irmão, já lutei com uns caras pesados. Absoluto é que não tem limite de peso, né? Quem não sabe é isso, né? Você tem a sua categoria, eu lutava de categoria pesada, que era até 94 quilos com o kimono. O kimono pesava em média aí 2,3 kg, 2,5 kg, com a faixa também, né? Tudo. E lutava categoria absoluto também, que era sem limite de peso. Então já lutei com um cara de, meu irmão, 180 quilos, tá entendendo? Tipo assim, um negócio bizarro. Eu não sabia, não. E na época do MMA, quando saiu lá, eu falei, cara, eu tenho que fazer mais uma luta. A gente arrumou uma luta, eu fiz uma luta, assim, muito rápido, eu tava com Cigano, mas eu tava sempre treinando e tal, tava sempre no shape, tava me preparando sempre, até porque era um período de muito aprendizado, né? E assim que a gente chegou da viagem, a gente veio dos Estados Unidos já pra, meu irmão, com 3 semanas já tive a terceira luta, consegui a vitória e me inscrevi no TUF, né? E eu falei, cara, o que tiver, tipo, qualquer categoria que fosse, eu conseguiria lutar. Eu nunca tinha feito perda de peso, então, na verdade, assim, dentro de mim eu ainda tava meio que, cara, eu ainda prefiro de pesado, sabe? Por quê? É melhor ganhar peso do que, ter que secar pra cacete. E tipo assim, eu nem ganhei peso e nem eu fiquei no meu peso. Por quê? Eu acho que foi até um erro da galera que foi pra lá. Muita gente que lutou na categoria pesado não era de fato peso pesado. O Vitor não era peso pesado. O Vitor não era. Todos eles eram mais pesados do que eu. Né? Isso era nítido. Isso era nítido. Todos eram mais pesados do que eu. Mas muita gente subiu e começou a lutar num peso que ele não estava acostumado a treinar, que ele não estava acostumado a lutar, entendeu? Então acho que isso daí até afetou alguns atletas lá, sabe? E tinha um espaço pequeno entre uma luta e outra. Exato. Então, porra, o cara tinha aquele rebote ali do corte de peso. Depois ele não conseguia. Devia ser horrível para bater peso de novo. Né? Eu não sei porque eu não fiz, mas assim, eu via que a galera sofria bastante com isso. E outra coisa, você às vezes não sabia quando você ia ser escolhido para lutar. Sabe por quê? Tipo assim, quem ganhasse a prova anterior escolhia a luta. Então, de repente, sei lá, eu era o Shell Sonnen, né, que era o treinador, e o Vanderlei. Então vamos lá, o Vanderlei ganhou a prova, eu era do time do Vanderlei, ele ganhou uma prova lá que a gente ia escolher a luta. Então ele já sabia que ele ia, por exemplo, ele ia me colocar para lutar, mas o outro time não sabia quem é que ele ia escolher para lutar comigo. Entendeu? Porque era ele que fazia o casamento da luta. Quem ganhava a prova fazia o casamento da luta. Então vamos lá, você tava ali relaxadão e tal, eu disse, meu irmão, daqui a 3 dias você tem que lutar. Porque era o dia do anúncio, o dia da perda de peso e o dia da luta. Entendeu? Então, assim, se o cara tivesse de bobeira, o cara, meu irmão, ou às vezes talvez nem batesse o peso. Então ele tinha que estar pronto ali pra... Então eu falei, meu irmão, nunca perdi peso, velho, tal. Não, eu lembro que teve, eu não sei qual foi a edição, que tinha um garoto que acho que era da Leve, né? E ele tinha que, ele não lutou porque, cara, deu uma parada, deu um problema, falência renal lá. Foi o Rodrigo Dan, foi o primeiro TUF. Mas foi o primeiro, né? Eu acompanhei todos, cara. Ele começou a sentir uma dor nas costas e tal, eu também acompanhei. E aí ele não conseguiu lutar, porque foi ver, desidratação forte e tal, isso mexe com o físico da gente, né, velho? Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E para você assistir o episódio completo é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você tem um canal de corte e quer usar o conteúdo do podcast A Vida é um Caos, fique à vontade. A única coisa que eu peço é que você coloque o link do episódio completo na descrição.